Boa noite, igreja, graça e paz. Os irmãos podem sentar, irmãos. Não esquecendo que estamos na casa do Senhor, onde há abundância de alegria, onde você tem liberdade, aleluia, para expressar a tua gratidão ao Senhor. E eu estava ali mastigando um pouco o que a pastora estava falando. É tão bom quando a gente, antes da gente ouvir a palavra, que a gente fica com aquele frio na barriga, né? Do que falar. E quando vem uma pessoa que conta testemunho, né? A gente até fica aliviada. Ai, conta mais. Não tem mais alguém não para contar ainda, né? Mas graças a Deus por isso. E eu pensei, quando ela estava falando dessa senhora, e falando sobre, né? Porque ela já não enxergava, e com os olhos naturais. E muitas vezes os nossos olhos naturais estão perfeitos e nós não enxergamos o que aquela mulher enxergou. Né? Então, muitas vezes, falta isso em nós. O que sobrou nela, falta em nós. Né? Então, Deus sabe todas as coisas. E essa semana a gente estava conversando ali em casa, a gente estava falando sobre algumas coisas que a gente vê, né, em reportagens. E o interessante, né, que esses dias estava falando sobre pessoas idosas que estavam com mal de Alzheimer, né, sofriam desse mal de Alzheimer, e era perguntado sobre os parentes, e a pessoa não sabia quem era a filha, não sabia o nome do filho, mas quando era perguntado por Jesus, ela sabia quem era Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é aquele que tudo pode. Então, quando nós reconhecemos quem é o Senhor, pode passar o que passar, nunca mais esqueceremos quem é o Senhor para nossas vidas. Aleluia. Que possamos ter essa lucidez de quem é o Senhor para nós. O que Ele significa, o que Ele representa na minha e na tua vida. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor. Aleluia. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. A palavra bastante conhecida dos irmãos, não tem como falar do sangue do Senhor e não nos remeter lá em Êxodo, capítulo 12. Aleluia. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Êxodo, capítulo 12. Eu não vou decorrer todo, é um capítulo bem grande. Eu vou ler somente 3 versículos. Versículo 7, o 12 e o 13. Amém? O 7 diz assim: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Verso 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E o 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Amém? Aleluia. Irmão, se eu fechasse agora aqui a palavra do Senhor sobre este tema, minha família debaixo do sangue do Senhor. É tão forte quando a gente fala isso. Hoje se usa muito aí por aí frases, né? Tudo é o sangue de Jesus tem poder, né? Te cubra com teu sangue. O sangue na boca de tanta gente, mas que não sabe realmente reconhecer o poder que há no sangue de Jesus, o preço por que ele foi, por causa de quem ele foi derramado. Aleluia. É uma responsabilidade tão grande quando a gente abre a boca para falar sobre o sangue de Jesus.
Muitas vezes pode se achar, às vezes até em músicas secular, músicas mundanas, mas queremos remeter para nós, servos do Senhor, para que a gente não perca essa essência de saber o que representa o sangue de Jesus para a nossa vida. Você veio aqui nesta noite colocar a tua família debaixo deste sangue. Aleluia. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. E as famílias estão precisando estar debaixo desse sangue. Eu fiz uma introdução aqui rápida, que diz assim, ó, amados irmãos, hoje Deus nos chama a refletir sobre a importância de vivermos sobre a proteção que vem do sangue do Cordeiro. Aí lá no Antigo Testamento, onde eu li essas passagens, vocês viram, há todo um ritual, há toda... o nosso Deus, ele é minucioso com as suas coisas. Há toda uma preparação. E muitas vezes, nós, que somos servos, queremos fazer as coisas de todo jeito. Acha que é desse jeito que é. É para o Senhor aceita de todo jeito. Não. Para o Senhor tem que ser o melhor. Tem que também haver uma preparação. Você está depositando a tua família debaixo do sangue do Cordeiro. E também há que ter uma preparação para isso. Não é de todo jeito. Aleluia. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu vou colocar minha família está lá debaixo do sangue da mão do Senhor, debaixo do Cordeiro, debaixo das asas do Senhor. Mas como está a tua família diante de Deus? Para que ela possa estar debaixo do sangue do Cordeiro. Nós sabemos que há poder no sangue de Jesus. Nós sabemos que o sangue de Jesus, ele guarda, ele protege, ele cura, ele liberta a unção, aleluia, a vida, embora represente a morte. Mas sabemos que há vida e vida com abundância. Mas estamos realmente debaixo de obediência para estarmos e receber o poder que há neste sangue? Muitas vezes, vou colocar a minha família debaixo do sangue do Cordeiro, mas eu não falo com meu filho. Vou colocar a minha família debaixo do sangue do Cordeiro, mas não falo com meu marido. Eu que acho que mando na minha casa. A autoridade lá sou eu. Mas eu quero colocar a minha família debaixo do sangue do Cordeiro. Mas para que a tua família esteja debaixo do sangue do Cordeiro, há que ter reparação. Aleluia. Há uma preparação para isso, não é de todas as formas. Não é de todo jeito. Aleluia. Aqui nós vimos um ritual, há uma preparação. Desde o novilho até chegar na casa das famílias. Depois, se você quiser ler, você pode ler Êxodo 12. Porque tem crente que nunca leu. Mas você pode ler. Quando chegar na tua casa. E você vai entender isto que eu estou falando. Que há que ter preparação. Não é de toda forma. Não é, vou lá, vou participar da campanha, 12 semanas, 3 semanas, 7 semanas. E Deus vai fazer o milagre. Deus faz o milagre. Deus é poderoso porque a palavra dele é fiel e verdadeira. Mas temos que estar retido, temos que estar em retidão, temos que andar em fidelidade. Aleluia. Desses tempos para cá, o ser humano tem depositado a confiança nele, no homem e não em Jesus. Irmãos, quando eu falo isso com temor, porque também vem de mim. Esses dias eu estava falando com meu marido, ele sabe disso, do que eu estou falando. Inclusive, hoje mesmo ele falou sobre isso para mim. Que muitas vezes falamos para outro. Tenha fé, tenha coragem, tenha bom ânimo. Mas muitas vezes nós não levamos para nossas vidas. Nós não levamos para nós mesmos. Na primeira oportunidade, na primeira batalha, na primeira luta, a gente faz o quê? Fica com medo. Se esquece daquilo que falamos. Se esquece no poder que há neste sangue.
Irmãos, a terra clama. Lá no meu trabalho, meu Deus, tá corte, manda a gente embora todo dia, de 2, de 3. E a gente que é pai de família, a gente se preocupa, a gente que é mãe de família, a gente se preocupa. Mas, eu levei um sacode domingo aqui, viu, na palavra. Eu tenho certeza que os irmãos também levaram um sacode aqui, domingo na palavra, que a nossa confiança, nós que somos servos do Senhor, a nossa confiança tem que estar em Deus, aleluia. Não é naquele que está sentado naquela cadeira, não é naquele que está por vir, que muitos estão preocupados, quem vai ser papa, quem não vai. Irmãos, a gente tem que confiar no Senhor, naquele que derramou seu sangue na cruz do Calvário, para que eu e você estivéssemos aqui, aleluia, e tivéssemos direito à vida eterna. A nossa confiança tem que vir do Senhor. E aqui nós vemos que houve todo esse ritual. E eu estava meditando na palavra, o que representa o sangue de Jesus. E eu classifiquei 3 coisas. Eu gosto sempre de classificar, e não vou falar o que está aqui. A gente coloca, mas nunca fala. Não é assim, né, irmãos? É assim. Mas 3 coisas me chamou a atenção. Primeiro, quando a gente fala do sangue de Jesus, o sangue de Jesus traz o quê? Proteção. Libertação, a segunda. E a terceira, aliança. Proteção, assim quando o Senhor deu ordem, aleluia, que passasse o sangue nos umbrais daquela porta. Muitos falam batente da porta. Ali seria por sinal que quando o Senhor passasse por ali, visse aquele sinal, naquela casa tinha um homem, tinha uma família, tinha filhos, aleluia, que estavam debaixo do sangue, aleluia, que estava debaixo de ordenança. Hoje você vai sair daqui dizendo, a minha casa está debaixo do sangue do Cordeiro. Aleluia. Mas se você vai dizer com convicção, irmãos, você não vai dizer porque eu estou falando, porque o pastor vem aqui e fala, porque a irmã fala. Não. Você vai falar com convicção, porque você sabe, você conhece o poder do Deus que você serve. Aleluia. Irmãos, eu lembro que quando eu falo de proteção, eu lembro que há muito tempo atrás, eu vou falar aqui, há uns 30 anos atrás, né, não muito tempo atrás, né? O meu filho Daniel, ele tinha 1 aninho. Todos aqui sabem, alguns aqui sabem desse testemunho, porque eu já contei. E eu estava afastada dos caminhos do Senhor. Mas eu sabia no poder que havia no sangue do Senhor Jesus. Porque por mais que a gente se afaste, a gente está na desobediência, mas a gente sabe, a gente conhece, aleluia, o poder que há no sangue de Jesus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, aleluia. E eu sabia. E ali o meu filho foi acometido de uma enfermidade, foi desenganado, o médico falou que ele não chegaria no outro dia. Daniel estava só a caveira mesmo, só esperando. Ele estava com um quadro severo de desidratação e infecção no intestino. Então, ele não comia, ele não bebia. E o médico falou que não tinha mais o que fazer. E eu lembro que a minha sogra morava do lado, mora ainda, né, do hospital. E eu saía de lá, madrugada, bati na porta dela e falei para ela que o meu filho estava morrendo. E ela saiu correndo, foi, primeiro neto. Ela saiu correndo e foi lá. E eu, na hora, irmãos, foi instantâneo. Eu lembrei do sangue do Cordeiro. E eu falei assim, Senhor, eu sei que é por minha causa que o meu filho está padecendo deste mal. Mas há poder no teu sangue que o Senhor pode ir lá agora e repreender. E a partir de hoje,
esse foi o voto que eu fiz com o Senhor. E a partir de hoje, eu volto para a tua casa e nunca mais me desviarei dele. Aleluia. E Deus fez a obra. Está aí o Daniel, né? Um homão, graças a Deus, nunca mais voltou. Meus filhos são bênçãos e estão debaixo do sangue do Cordeiro. A minha casa está debaixo do sangue do Cordeiro. Fala para o irmão que está do teu lado. A nossa casa, se você estiver com a tua família, a nossa casa está debaixo do sangue do Cordeiro. Há poder neste sangue, a cura, a libertação, embora muitos aí falam de qualquer maneira. Há muito tempo atrás, quando a gente, tenho certeza que muitos daqui é desse tempo, quando se falava no sangue do Cordeiro, irmãos, o negócio era tão sério que o demônio se manifestava. Demônio nenhum ficava quando se falava no sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus liberta. Saia em nome de Jesus, aleluia. Porque neste nome há poder. Este nome protege, este nome guarda, este nome livra através deste sangue. Aleluia. Irmãos, meus amados, quando você que está fazendo este propósito, eu falo que quando a gente faz um propósito com Deus, a gente tem que ter, saber do que realmente, conhecer verdadeiramente o que estamos buscando. Não é só por fazer, não é só por sentar, não é só por falar. Tem que ter experiência, tem que saber o processo, tem que conhecer verdadeiramente. Aleluia. Então, quando você colocar a tua família debaixo do propósito, faça um ritual na tua casa, repara bem o teu lar, aleluia. Vai tapar as brechas, aleluia, para que Satanás não venha entrar na tua casa, aleluia, para que ele não venha fazer morada. Às vezes, aleluia, depende de nós tapar as brechas. Quantas vezes o inimigo se levanta? Está tudo bem, está tudo bom, está tudo alegre, está na presença, está abençoando, e de repente, uma brecha que você abre, o inimigo entra, e tudo aquilo, todos aqueles planos caem por terra, por causa de uma brechinha que você abriu. Não é assim, irmãos? Quando você está no teu quarto, você está dormindo, você fecha as portas, de repente, uma brechinha lá, bem pequenininha, uma luz entra, às vezes não incomoda? E você quer fechar. Não é verdade? Ou você abre tudo de uma vez, ou você fecha tudo de uma vez, porque incomoda aquela brechinha. E quantas coisas na nossa vida nós temos deixado, achando que não faz mal, achando que está tudo bem. E depois vamos lá, colocar a nossa família debaixo do sangue, mas nós abrimos a brecha. Aleluia. É preciso fazer, aleluia, a vontade do Senhor para estar debaixo do sangue dEle. Aleluia. Libertação. O sangue de Jesus trouxe libertação àquele povo que muito se buscava, muito se clamava. Aleluia. Quantas e quantas vezes nós oramos e muitas vezes nós não cremos que o Senhor Ele pode, tem poder para libertar, sim. Aleluia. Quando se falava de culto de libertação, quando se falava de libertação, vinha logo, remetia logo a nós, cristãos, o sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus, aleluia, ele protege e ele liberta, aleluia. Ele liberta o homem do vício, ele liberta o homem do mal, ele liberta o homem do ciúme, ele liberta o homem da inveja, da mentira, da fofoca, recanabiassuri, cantalabás. Aleluia. E este sangue está aqui nesta noite. Está aqui nesta noite. Você veio aqui buscar proteção do Senhor para a tua casa. Porque você sabe que é só debaixo do sangue do Cordeiro, é só debaixo desta proteção que você vai conseguir vencer as batalhas. Mas não desanima. Tenha bom ânimo.
Não se tristeça, as lutas vêm, mas você está debaixo da proteção do sangue. As dificuldades vêm, mas você está debaixo da proteção do sangue. Eu saí daqui domingo, irmãos, aleluia, tão feliz, mas com o coração tão aliviado, que eu falei, Senhor, obrigado, porque aquela palavra foi para mim. Se o Senhor falou com alguém, nesta casa, nesta noite, esse alguém fui eu. Aleluia. Porque só Deus sabe como foi que eu cheguei aqui naquela noite. Mas o Senhor falou assim no profundo, e como eu falei, o Senhor chacoalhou mesmo. Como é que a gente tem coragem de muitas vezes dizer que somos cristão e não agimos como cristão? Não falamos como cristão, não pensamos como cristão, irmãos. Se na primeira dificuldade, nós negamos quem realmente o Senhor é nas nossas vidas. Aleluia. Quantas e quantas vezes o Senhor, aleluia, Ele nos desperta para buscar a sua presença. E muitas vezes por comodismo nós não levantamos. Eu fui esses dias no cinema, né, assistir o filme. Eu acho que alguns irmãos aqui também foram, né, o filme The Chosen, A Última Ceia, né, uma bênção. Um filme muito bom. Que nos remete a pensar em tantas coisas. E realmente, será que estamos agindo dessa forma? Porque o Senhor lhe falava sobre o mal que sobrevinha, sobre aquilo que estava por vir. E a gente sabe que as coisas, o mal maior, ainda está por vir. A gente sabe que isso é só o começo. Mas a gente já fala, a gente reclama, a gente murmura, só com o começo, irmãos. E no fim desta lida? O que é que a gente vai escolher? Como é que a gente vai estar? Né? Imagine se você no começo já pensa dessa forma, já age dessa forma. Imagine daqui a um tempo, quando as coisas estiverem mais difíceis. Será que vamos suportar, irmãos, verdadeiramente, como cristão? Será, irmãos, que a gente vai falar como Pedro? Não, Senhor, jamais eu negarei o teu nome. Mas na hora que apertou o negócio, Pedro nem lembrou da promessa que ele havia feito. Nem lembrou. Poucas horas fazia daquela promessa. E quantas coisas o Senhor tem feito na nossa vida. Quantos milagres, quantos livramentos. Quantas covas, quantas sepulturas o Senhor já não fechou aqui nesta noite. Eu sou prova disso, eu sou uma delas. E eu tenho certeza que aqui também tem mais. Aleluia. E o que a gente faz é pouco. E achamos que ainda fazemos. E achamos que ainda fazemos. Não fazemos nada. E quando fazemos, ainda queremos fazer de todo jeito. Não, irmãos. Você, a partir de hoje, você vai reparar. Tudo que você for fazer, você vai fazer com ordem, você vai fazer com decência, você vai fazer para o Senhor. Aleluia. Para o Rei dos Reis, aquele que derrama sangue sobre a tua casa, aquele que te guarda, aquele que te livra. Aleluia. Aquele que é o provedor da tua casa. Aleluia. Aquele que você fala e ele vem de imediato. Aleluia. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Porque Ele não mudou. Ele é o mesmo. Ele cura. Ele liberta. As pessoas hoje estão usando a palavra de Deus, o nome do Senhor, o sangue do Senhor de todas as formas, de todos os jeitos. Que enoja mesmo, irmãos. Eu tenho certeza que muitos têm visto e ouvido certas coisas que a gente que somos falhos, a gente se enoja disso, cheira ruim aos nossos nariz, a nossa narina, imagine para Deus. Oh, aleluia.
Mas uma coisa é certa. A gente não pode deixar, de forma alguma, que essas coisas que acontecem aí fora, que esses homens que se diz profeta, que se levantam aí fora, venha diminuir a tua fé. Venha fazer você descrer daquele que realmente é na tua vida, aleluia, e diminuir o poder dele na tua vida, aleluia. Muitas vezes estão fazendo o nosso Deus tão pequeno, aleluia, ri das coisas do Senhor, mas ai daqueles a qual vier o escândalo, porque irmãos, não se preocupa não, que a conta chega. A conta chega e vai chegar para todos. Aleluia. Então faz a tua parte. Busca Deus em espírito e em verdade. Com teu coração, com fidelidade. Não olha nem para a direita, nem para a esquerda, nem para o homem. Não sai da posição. Aleluia. Mas busca o reino do Senhor. Aleluia. Glorificado, exaltado o nome do Senhor. Aliança. O sangue sela uma nova aliança entre Deus e o seu povo. Estar debaixo do sangue é viver em compromisso, é viver em fidelidade. Esses dias tem se falado tanto em fidelidade ao Senhor. Aleluia. Em ser sincero com o Senhor. Você pode enganar um, a outro, você pode enganar dentro da tua casa. Mas ao Senhor ninguém engana. Deus conhece o teu coração. Aleluia. Ele sabe o que sai da tua boca. Aleluia. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Ele conhece o que está aí dentro. Então, por que muitas vezes querer enganar o homem se a Deus você não engana? Hoje é dia não só de colocar a tua família debaixo do sangue do Cordeiro, mas também é dia de reparação, de restauração, de cuidado, de zelo, aleluia, para com aqueles que você ama. Que adianta eu vir na casa do Senhor, dizer que eu quero colocar a minha família debaixo do sangue do Cordeiro, se eu brigo com minha esposa, se eu brigo com meu filho, se a minha casa está daquele jeito que só o sangue do Cordeiro. Né, irmãos? Temos que reparar, temos que andar em fidelidade, temos que ser sinceros diante de Deus, para que a gente venha reivindicar algo da parte do Senhor. Como está a minha vida e a tua vida? Como estamos diante de Deus? Como nos portamos diante da nossa família? Temos sido coluna mesmo para buscar e estar debaixo do sangue, da presença do Senhor? Eu lembro que quando eu fui diagnosticada com câncer na tireoide, eu tirei 16 linfomas, né? Eu tirei uma parte, aí foi feito uns exames, os irmãos, alguns aqui sabem, e depois eu fui fazer exames, os médicos ainda perceberam que ainda tinha células e foram examinar o corpo, onde é que tinha, e ainda tinha lá no mesmo lugar, sendo que, né, do outro lado. E lá vai eu abrir novamente, né? Da primeira vez eu tirei eu tirei toda a tireoide, né? Eu não tenho, tirei toda a glândula. E depois tirou os linfomas. Aí fechou. Com 2 meses, eu fiz a cirurgia novamente. Tirou mais um pouco. E passei por todo o processo de iodoterapia. E quando eu chegava naqueles lugares, né, que a gente faz os exames lá, a gente vê aquelas pessoas que vão lá, que são diagnosticadas com câncer, né? E a gente vê, em muitas delas, a gente vê a marca do sofrimento por fora. Mas a alegria no rosto não some, não sai. Mas por que será? E uma vez aquilo me tocou, porque era uma criança, ela não parava, e ela não tinha um fio de cabelo. Acho que eu já falei isso aqui, ela não tinha um fio de cabelo. E ela não parava. Ela pulava, ela descia a cadeira, ela subia a cadeira, e a mãe correndo atrás dela.
E eu perguntei, nossa, ela tem uma energia, né? Porque ela estava ali para tomar medicação. Né? Ela falou assim, olha, os médicos ficam assim com ela, porque ela não para. Era uma menina. Parecia um menininho, mas era uma menina. Ela era alegre, ela sorri, né? E disse que quando ela chegava na igreja, ela era a alegria da igreja. Aí eu falei, ô Senhor, aí está o segredo. Aí está o segredo deste sorriso. Porque quem leva Jesus dentro de si, pode carregar por fora a dor, pode carregar por fora o diagnóstico, mas o amor de Deus está aqui dentro dele. Não pode deixar, irmãos, aleluia. Porque quando eu chegava lá, a médica falava assim para mim. Ela falava assim, nossa, eu não sei como é que você consegue trabalhar, que eu trabalhava na época em pé. Eu trabalhava numa confecção. E ela falou assim, eu não sei como você consegue ficar de pé, trabalhar. Porque eu tinha problema com cálcio, eu ainda tenho até hoje. Até hoje. Né? Mas eu tenho Deus dentro de mim. E eu estou curada, em nome de Jesus, eu estou curada. Porque ela falou que não sabe, mas nós sabemos, aleluia. Nós sabemos quem foi que me curou, aleluia. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, Ele não mudou. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que visita lá na UTI. Quantos testemunhos nós temos e nós ouvimos e muitas vezes, irmãos, duvidamos. Duvidamos. Quando fala assim que Deus, Ele fez ouvir, Ele fez falar, e muitas vezes duvidamos. Mas Ele não mudou, Ele é o mesmo. Se você chegou aqui nesta noite, desprovido, se você está com tua fé, nesta noite, sendo colocada em prova, Ele hoje manda te dizer, você vai sair nesta noite daqui. Eu falo isso em nome de Jesus. Você vai sair daqui nesta noite, de posse da tua vitória, crendo na tua vitória, porque fiel é aquele que te prometeu. Aleluia! Não foi o sangue de um novilho, nem de um cordeiro, mas foi o sangue do Filho de Deus, que foi derramado por mim e por você. Irmãos, parece até ato profético, pode ser ato profético. Você vai chegar na tua casa hoje, e você vai passar a mão na porta da tua casa, e você vai declarar. Você vai declarar em nome de Jesus que a tua casa está debaixo do sangue do Cordeiro. Aleluia. E que nunca mais a tristeza, a angústia, o medo vai entrar dentro da tua casa. Aleluia. E você vai testemunhar disso que eu estou falando aqui nesta noite. Porque eu creio no Deus que servimos. Há poder no sangue de Jesus. Irmão, já imaginou, já lendo e meditando nesta palavra, que nas casas que não tinha aquele sinal, aonde passou ali, aleluia, o Senhor. O anjo do Senhor passou. Irmãos, imagine o clamor. Imagine o choro. Imagine a tristeza. E você lá dentro da tua casa, na certeza de que você estava protegido pelo sangue do Cordeiro, porque você estava debaixo da obediência. Se você está no propósito, se você está debaixo da obediência, não tem por que ter medo. Pode se levantar, pode o vento soprar, mas você está protegido, guardado e alicerçado. Aleluia! É só para completar a palavra que foi falada aqui domingo, que eu estou com ela até hoje. Por que temer? Se você está guardado por aquele que não perdeu batalhas. Foi cantado nesta noite.
E não cante isso por cantar. Não fale isso por falar. Você está guardado por aquele que não perde batalha. Você está sendo guiado, guardado, protegido. Aleluia. Por aquele que não dorme. Nas tuas lutas, quem guerreia é Ele. Então, não vacile. Não titubie. Não cochile dos pensamentos. Aleluia. Nem fique em cima do muro. Mas toma posse da tua vitória com decisão, com convicção de que Ele é fiel. Aleluia. Porque um dia você falou, eu aceito Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. E a partir daquele dia você foi guardado, guiado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou grata a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito. E quando eu chego na casa do Senhor, quem estava pregando aqui domingo foi a pastora Soninha. Muitas vezes, a gente vem na casa do Senhor achando que só o pregador lá de fora, ou um desconhecido, que a gente não conhece, que vai falar conosco. E quando eu saí da minha casa, que eu falei que eu saí, irmãos, eu estava bem ruim mesmo. E quando eu cheguei aqui que eu vi, eu falei, Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor falou comigo nesta noite. E eu já estava alegre no final do culto, mas quando foi aquela palavra, quando falou de ânimo, quando falou de força, quando falou de vigor, que depois eu fiz até um vídeo e usei o mesmo versículo. Porque eu tinha parado de fazer os vídeos, e quando foi essa semana, alguém que não é crente, mas ela faz parte dos contatos, ela falou assim, Janaína, eu estou sentindo falta dos vídeos. Volta a fazer os vídeos. E eu falei, aqueles vídeos lá, quando você falava, quantas vezes eu já estava sem esperança, eu estava sem ânimo, e ela não serve ao Senhor. E eu ouvia, parecia o próprio Deus falando comigo. Ela falava. E eu falei, não, eu vou voltar a falar isso na sexta-feira. Quando foi sábado, passou, quando foi domingo, eu ouvi aquela palavra. Eu falei, não, eu tenho que semear, eu tenho que passar para outras pessoas, que o Senhor, Ele é o mesmo. Este é o nosso dever, irmãos, é falar, é compartilhar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Aleluia. Porque muitas vezes deixamos de falar, e vidas não são alcançadas. Aleluia. E eu quero nesta noite agradecer a Deus, concluindo, que você vai declarar na sua vida e na sua casa, você vai declarar que a tua família está debaixo do sangue do Senhor, do sangue do Cordeiro. E você vai chegar na tua casa, não porque eu estou falando, mas eu estou sentindo da parte de Deus, de falar para você. Você vai chegar lá, não é ritual, irmão, é palavra. E a bênção do Senhor é para quem crê. Você vai chegar na tua casa, você vai colocar as tuas mãos, antes de você entrar, você vai colocar a mão no batente da tua casa e você vai dizer, você vai declarar, a minha casa está debaixo do sangue do Cordeiro. Aleluia! Entra no teu quarto, a minha casa está debaixo do sangue do Cordeiro. E vai declarando dentro da tua casa, vai entrando e declarando que tudo ali está debaixo do sangue do Cordeiro. Aleluia! Vamos ficar em pé, irmãos. Eu gostaria, nesse momento, com a permissão da pastora, fazer uma oração. Aleluia. Eu vou orar. Aleluia. E você, aí onde você está, você vai fazer menção com as tuas mãos apontada para a tua casa. Eu não sei se você mora aqui, não sei se você mora lá, não sei se você mora cá, mas Deus sabe. E você vai colocar as tuas mãos. Você vai colocar as tuas mãos voltadas para lá. Você vai fechar os teus olhos, não se importe com quem está aqui.
Não se importe, irmãos. Eu ouvi um testemunho essa semana de um pastor, bem conhecido. E ele falou que ele chegou na igreja dele para pregar. E quando ele abriu a Bíblia, ele foi ler um versículo, ele saudou a igreja, ele foi ler o versículo. Não sei se alguém já ouviu aqui. Ele foi ler. Aí ele disse que um irmão lá atrás ficou glória, 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 glória. E ele falou que aquilo incomodou ele. Porque parece que estava tirando o raciocínio dele. E aquele irmão não parava. É glória, é glória, é glória, é glória, é glória. E um olhava, o outro mandava parar, o outro fazia xiu, né? E ele pregou, mas o irmão não parava. E aquilo estava... Ele falou, não. Aí quando terminou o culto, ele chegou para a esposa dele. O irmão já tinha ido embora. Ele falou assim, olha, amanhã eu vou pegar aquele irmãozinho, vou levar ele num canto e vou conversar com ele. E vou falar para ele que não é desta forma, vou instruir ele, e ele vai ver comigo. Ela falou assim, mas bem, ele dizendo, ele falou assim, mas bem, ela falou, mas bem, você vai perder um rebanho por causa de uma ovelha? Não quero saber, ele estava incomodando o culto, ele estava tirando a paz do culto, eu já estava atormentada, eu não estava conseguindo pregar, e ficou aquela contenda. E ele foi embora. Quando chegou no outro dia, no culto, a primeira pessoa que ele viu foi o irmãozinho. Ele disse, eita, é agora. Não vou perder a oportunidade. Ele falou que se aproximou do irmão, para chamar o irmão. Ele disse que antes dele abrir a boca, o irmão olhou para ele e falou assim, pastor, e disse o nome dele, pastor, eu lhe admiro muito. Eu lhe admiro demais. Eu já ouvi tantos seus sermões, já ouvi tantos os seus vídeos no YouTube, suas pregações. E ele falou que aquilo, calma, o que está acontecendo? E ele já foi sentindo algo diferente dentro dele. E ele falou, olha, foi através dos teus vídeos que eu vim para a casa do Senhor. Foi através das tuas pregações que eu vim para a igreja. Ele disse que aquilo foi desmontando ele, foi desmontando. Aí, de repente, o irmão falou assim, eu sei que muita gente me aponta e olha para mim, porque é que eu fico glória, 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 glória. E eu falei, Senhor, um dia eu vou pregar como este pastor. Mas sabe por que é que eu fico glória, 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 irmão? Porque eu sei de onde foi que Jesus me tirou. Aleluia. Ele disse que aquilo ali desmontou ele de uma forma que ele não tinha mais o que falar. Ele disse, eu vou falar o quê? Então, se alguém do teu lado estiver dando glória, não se incomode com glória dele não, irmão, porque ele sabe de onde foi que Jesus tirou ele. Ele sabe, aleluia, como ele estava quando o Senhor o chamou. Dê glória junto com ele. Então, quando o irmão agora estiver orando, apontando para a tua casa, com toda a tua fé, com todo o teu coração, não porque eu estou pedindo, não, irmãos. Você vai fazer, aleluia, se você sentir no teu coração, porque eu senti da parte do Senhor de você fazer isso, e declarar a bênção na tua casa. Quem sabe do livramento que Deus está dando hoje, lá na tua casa. Você está aqui nesta noite e o Senhor está enviando anjos para dar livramento dentro da tua casa. Então você vai orar com toda a convicção, irmãos, Deus não mudou, Ele é o mesmo. E os sinais seguirão aqueles que crerem. Aleluia. E em nome de Jesus você vai declarar que a tua casa, eu vou orar, e você vai declarar toda sorte de bênção dentro da tua casa. E que a tua casa está debaixo das mãos, do sangue, da proteção, aleluia, da aliança do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. Pode já virar para a tua casa. Aleluia. Oh, Deus eterno Pai. Minha casa debaixo do sangue do Cordeiro.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus poderoso e santo e eterno, Senhor, estamos aqui na tua casa nesta noite, neste culto. Aleluia! Para declarar, Senhor, para dizer, para determinar que a bênção, a proteção, a libertação, a aliança está debaixo do sangue do Cordeiro. Senhor, meu Deus, aleluia. Teus filhos estão aqui nesta noite. A nossa vida, a nossa casa está debaixo do sangue do Cordeiro. Sabemos que é tempos difíceis, é tempo de guerra. A tua igreja clama. A tua igreja clama nesta noite. Senhor, há poder no sangue da tua palavra, Senhor Jesus. Há poder neste sangue. Aleluia. Há poder neste sangue. E está declarado que a nossa casa, a nossa família, a nossa vida está debaixo do sangue do Cordeiro. Determinamos nesta noite que a cura, a libertação, o avivamento, aleluia, lá restaurado, lá guardado, está debaixo do sangue do Cordeiro. Amém, aleluia. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Tome posse da tua vitória. Aleluia. Seja uma mulher e um homem corajoso, determinado. Tenha fé, determine, não aceite palavra de derrota, palavra de desencorajamento. Pode acontecer aí fora, mas na tua casa, na tua vida, nenhum mal chegará na tua casa, nem praga alguma chegará na tua tenda. Porque a tua casa está guardada debaixo do sangue do Cordeiro. Nunca mais se esqueça disso, irmãos. Aleluia. Pode o vento soprar. Aleluia. Pode balançar. Mas você está fixado na rocha. Aleluia. E creia tão somente. Creia tão somente. Aleluia. Assim como aquele povo saiu ali. Aleluia. Liberto da escravidão. Hoje nós saímos libertos e crendo. Porque muitas vezes nós aceitamos Jesus e nós achamos que não precisamos de libertação. Nós precisamos de libertação, sim, tantas coisas. Precisamos ser libertos. Né, irmãos? Então que este sangue nos liberte de todo mal. Aleluia. Que nos distancia de Deus. Quer ser guardado? Quer estar debaixo? Ande em fidelidade. Ande em amor. Ande com sinceridade e obediência para você estar debaixo do sangue do Cordeiro. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus.